A questão 20 é uma questão de teoria dos números, mas é também de análise real, porque a gente estuda, né, o corpo dos reais na disciplina de análise real. Então, ela diz o seguinte: para cada número real x, considere o conjunto Cx, formado por todos os números obtidos somando-se a x um número racional. Isto é, C de x é igual a x mais r, tal que R pertence ao conjunto dos racionais. Sobre essas condições, a gente pode concluir que... Então, vamos lá para a nossa lousa, para a gente resolver essa questão 20, questão 20, né? Está aqui, no momento ela já apareceu para nós ali. Então aqui nós temos a questão 20. Vou colocar 20 aqui. Então o conjunto C de x é esse. Então a primeira coisa que a gente tem, nós temos algumas observações, ou melhor, duas observações para fazer. A primeira observação é que se x, esse x que a gente tem aqui do índice do conjunto, for racional, então o conjunto Cx vai ser o próprio conjunto dos racionais. Por quê? Porque eu vou somar um número racional a esse número racional todos os racionais. Então, eu acabo gerando o próprio conjunto dos racionais. É muito fácil ver, porque se nós tomarmos x racional, dado um x racional aqui, os elementos de C de x serão racionais. Por quê? Porque a soma de um número racional com outro racional é racional, né? Essa, Se eu tomar x, que é racional, mas o não conjunto é dos racionais é racional, fechado para eu adição. vou ter que esse número é racional porque eu estou somando dois racionais. Isso para todo R racional. Tá? Então essa propriedade diz que o conjunto dos números racionais é fechado para adição. Foi isso que o professor disse. Se você pega um racional R, dado um racional R, um racional X, e você soma os dois, vai dar um número racional. Ou seja, qualquer soma deles vai ser o próprio elemento do conjunto racional. Exatamente porque todo número racional pode ser escrito como a soma de outros dois racionais, né? Ou seja, ele pode ser escrito como x mais r, para todo R racional. E a segunda observação é que, se x não for racional, isso implica que x é irracional, né? Então, os elementos C de x, os elementos de C de x, também não serão racionais. Ou seja, eles serão todos irracionais. Faltou condicional, acho que não pertence ali. Em análise real, que a soma de um número racional com um irracional é um número irracional. Então vamos às afirmações. Alternativa A. O número π pertence ao conjunto C1. C1, 1 é racional. Então eu vou somar a 1 outros números racionais, sempre, né? Então, para que esse número fosse irracional, por exemplo, π é irracional, eu teria que somar números, pelo menos um número irracional, né? Cuja soma com 1 fosse π. Mas todos os R's que eu tomar são racionais. Então, a A é falsa.
A intersecção dos conjuntos C4 e C5 possui um único elemento? Não, porque C4, pelo que a gente acabou de falar aqui na primeira observação, é igual aos racionais. E C5 também é. Então, a intersecção deles dois é o próprio conjunto dos racionais. Ou é qualquer um deles, né? C4 ou C5. O número raiz de 2 pertence a C raiz de 3? Não. Por quê? Porque se eu tenho raiz de 3, se eu somar um racional, embora eu obtenha números irracionais, eu nunca vou obter um número que seja igual a raiz de 3. Ou melhor, a raiz de 2, tá? Porque eu sempre vou somar números racionais, né? Então, imagine, se eu pegar a raiz de 2 e somar com o racional, ou melhor, raiz de 3, né? E somar com o racional, eu tenho raiz de 3 e quero saber qual o número R que eu vou somar para dar a raiz de 2. Então, eu concluirei que R é igual a raiz de 2 menos raiz de 3. Só que raiz de 2 menos raiz de 3 é irracional. Tá? Ele não pertence aos racionais. Então, esse número, raiz de 2, não vai estar no C raiz de 3. Os conjuntos C3 e C1/3 são iguais? Sim. Por quê? 3 é racional, 1/3 também é. E a gente disse que se x for racional, o Cx vai ser igual ao conjunto dos racionais. Então, a alternativa D é verdadeira. E a alternativa E diz o quê? O número 0 pertence ao conjunto Cπ, união com C menos π? Bem, para que o 0 pertença ao conjunto Cπ, Cπ é um conjunto que tem o x, né, irracional. Então, quem eu teria que somar com π para dar 0? Menos π. Só que o R vai ser sempre racional aqui. Então, eu não vou somar. Eu nunca terei R igual a π, né? Ou R igual a menos π. Então, essa também é falsa. Então, sobrou que a alternativa correta é a D para a questão 20. E assim nós resolvemos a questão 20. Paramos a apresentação. Então, para descobrir a resposta desse exercício, né, a solução, a gente tem que conhecer um pouco sobre as propriedades dos conjuntos numéricos na matemática. Aqui a gente trabalha um pouco com os conjuntos numéricos racionais e irracionais. Então, só lembrando, conjuntos racionais são os elementos que eu consigo colocar através de uma fração. Então, A sobre B é igual a sobre B. O resultado dela pertence ao conjunto dos racionais. E se eu não tenho uma fração A sobre B, ou seja, um número que eu não consigo colocar nessa fração, ela vai pertencer ao conjunto dos irracionais. Então, qualquer número, qualquer fração A sobre B pertence aos racionais. Desde que A e B pertençam aos inteiros e B diferente de 0, porque senão 0 aqui embaixo, né, dá uma indeterminação. Então, os racionais são aqueles determinados por uma fração, ou a própria fração, né? E os irracionais são aqueles que eu não consigo colocar uma fração. Um exemplo deles, alguns exemplos dele, é o número π, o número de ouro, número de Euler, né? A gente chama o número de ouro. E que também tem as raízes não exatas, por exemplo, a raiz de 2, que a gente trabalhou ali. E também a raiz de 3, a raiz de 5, e assim por diante, né? As raízes não exatas. E alguns outros elementos que eu não consigo colocar dentro, obter através de uma fração. Então, como o professor disse, né? A soma de dois elementos racionais dá o próprio conjunto dos racionais. Então, conjunto 1 e 1/3 são iguais porque são os próprios conjuntos
é o próprio conjunto dos racionais. Tudo bem? Acho que é importante a gente conhecer um pouco sobre as propriedades dos conjuntos numéricos, né? Os reais, lembrando que a gente tem os conjuntos reais, conjunto dos racionais, os reais pela letra R, os racionais pela letra Q, os irracionais. Alguns livros usam a letra I, outros a letra I e a letra R minúscula. A gente tem ainda os inteiros, representados pela letra Z, e também temos os naturais. Então, tem esses conjuntos numéricos. Então é importante conhecer as propriedades dos conjuntos numéricos. Tanto se o conjunto numérico é fechado ou não para adição, para divisão. Então é importante saber essas propriedades dos conjuntos